Olá, daqui fala Nuno Meireles, da Poesia em Voz Alta. Foi assim que começaram estes últimos 100 dias com Olá, daqui fala Nuno Meireles, da Poesia em Voz Alta, e hoje trago-vos para 100 poemas. 100 poemas. 100 dias. Gostava neste 100º episódio falar-vos um pouco do que têm sido estes 100 dias de poesia. Têm sido absolutamente singulares. A poesia dita sempre foi uma área em que eu me desenvolvi e em que vi possibilidades de expressão pessoal, expressão artística. E decidi então em 2013 investir pessoal e material e temporalmente muito neste domínio. E daí nasceu este projeto de fazer um poema por dia. Eu não sabia na altura, como ninguém sabe quando se mete em empreitadas deste género, o que isso significaria. Pois bem, o que é que significa? Significam surpresas, significam alguns cansaços, significa muito repensar e muito refletir, significa uma relação muito especial com aquilo que se sente, aquilo que se quer, ou aquilo que eu quero e aquilo que eu sinto. Desde o trabalho com um poema em especial, o que significa ensaio, revisão, audição ou visualização do que foi feito e depois publicação com todo este software que é necessário, é os YouTubes, é os Facebooks, é os blogs. Significa isso, significa ao mesmo tempo receber sugestões de pessoas completamente imprevistas, significa conhecer pessoas que eu de outro modo nunca conheceria, significa uma coisa que também não podemos descartar e que é muito importante. Significa em certa medida, em algumas vezes, um reconhecimento. O reconhecimento, eu não estou a dizer andar pela rua e o merceeiro reconhecer-me e dizer é o Nuno Meireles da Poesia em Voz Alta. Não, mas certos relacionamentos serem renovados ou reciclados devido a esta área em que me meto, que é absolutamente artística, absolutamente sensível. Portanto, certos relacionamentos são renovados com base numa intervenção absolutamente sensível, o que dá outra dimensão. Uma dimensão muito estimulante de sentir com orgulho que a sensibilidade não morre à saída da minha porta, ou à saída, se calhar, da vossa porta, mas que existe entre todos nós, mesmo que seja pela internet. Mesmo que seja numa outra sessão de poesia, mesmo que seja num workshop, existe a sensibilidade. Também significa, e este projeto todo, e tem significado este projeto todo, uma maneira diferente de ver o mundo, uma maneira diferente de viver o meu tempo, a propósito, de pensar o meu tempo, significa uma logística muito especial, porque cada dia tem que haver um poema, cada dia um poema tem que ir para o ar naquele sentido das televisões e das rádios. Ou seja, o mundo pode estar um caos, mas um poema tem que começar o dia, ou às vezes aparecer a meio, às vezes aparecer ao fim do dia. Mas em 100 dias nunca falhou um poema. Às vezes num dia um poema era posto para o dia seguinte, mas lá estava. São 100 episódios. 100 poemas. Desde o dia 1 de janeiro.
dir-se-á que não é muito, quer dizer, tantos poetas escreveram muito mais do que isto, e eu limito-me a lê-los, a recitá-los, a dizê-los. Bom, mas para mim é muito. Para mim é muito. Esta, no fim, está a ser uma enorme sessão de poesia e já vamos em 100 poemas. Ou mais. Às vezes foram pequenos poemas, mais do que um num episódio. Outras vezes foi um grande poema. Outras vezes foram séries de poemas que se sucederam ao longo de vários episódios. Foi e tem sido uma viagem única, completamente imprevisível, como todas as viagens, com a sua dose de cansaço, com a sua dose de esforço, porque um poema tem que ir para o ar, pelo menos um poema. No entanto, também tem uma grande dose de excitação de ideias. Muitas outras ideias vieram a partir daqui. Veio a ideia de fazer audiobooks, que era uma coisa que nunca me tinha ocorrido. Audiobooks, ou seja, imaginem um conto, uma novela, um romance, desde algumas sugestões de contos pequenos até ao romance de Eça de Queiroz, Os Maias, por exemplo. Foram ideias que surgiram deste campo fértil que está a ser tratado e arado, que é o campo da poesia, da poesia dita. Outras coisas surgiram pessoas no meu caminho, surgiram encontros, surgiram amizades. Nisto também se mudou para mim a ideia de várias coisas. Por exemplo, o próprio Facebook, que antes era para mim apenas um espaço de lazer, como para toda a gente, passou a ser um espaço de lazer e um instrumento de trabalho. E sou-vos franco, eu ponho os poemas no Facebook, tenho a página. No entanto, como instrumento de trabalho, eu já não tinha muita vontade de passar tempo de lazer aí. O que é importante. É importante, pelo menos, ir repensando o lugar das coisas, o lugar das pessoas na nossa vida. O lugar das coisas também foi repensado porque muitos dos poemas, vocês não saberão, mas foi vagamente referido no primeiro episódio, ou antes do primeiro episódio, que foi uma apresentação. Muitos dos poemas vinham dos livros que eu tinha e tenho. Pouquíssimos foram feitos com base em materiais que eu não tivesse já. O que para mim é também uma reciclagem. São livros. Os livros têm a riqueza e valor, estejam a ser manuseados ou não. Mas muitos dos meus livros foram comprados, lidos, apropriados, a pensar neste projeto. Ainda que na altura não tivesse nem este contorno, nem esta estrutura diária, cotidiana de leitura, ensaio, publicação, sistematização, seja de procedimentos interiores, artísticos meus, expressivos, seja de procedimentos logísticos, gravar, editar, publicar. Não tinha isso. Portanto, eram projetos latentes, eram livros latentes, se quiserem. No primeiro episódio, ou logo desde o início, eu disse-vos, e é uma coisa que eu tenho tentado seguir, que os poemas ditos, os poemas que eu haveria de dizer durante este ano, seriam aqueles que me dissessem algo. Se eu gostasse, diria. Se eu quisesse emprestar a minha voz, emprestaria. Tenho feito assim. Às vezes uns poemas mais do que outros, às vezes os poemas não me dizem assim tanto, mas acabam por ter uma centelha. Uma centelha de significado, de sentido, de emoção, que me toca, que me vai tocando.
outros são a minha expressão. São a expressão de coisas que eu nunca tinha previsto, de coisas que se passam na minha vida. E este e aquele poema tornam-se quase a minha própria bandeira. E eu lembro-me antecipadamente, estou a passar isto, tenho que dizer aquele poema. É aquele poema que vai falar deste momento da minha vida, das minhas relações, do que estou a passar, do que estou a sentir, do que estou a pensar. E alguns poemas eu sou-lhes imensamente grato porque têm falado tão bem por mim. E isto que eu estou a dizer, se calhar, é o valor da poesia. Às vezes fala por nós de uma maneira que nem nós conseguimos. Outros poemas, curiosamente, por exemplo, algumas sugestões que me fizeram, passaram a falar por mim. Antes, imaginem, como que alguém, uma pessoa, a quem nós não dávamos o valor devido, mas depois de privarmos com ela, começamos a ver nessa pessoa, ou nesse poema, uma grande dimensão. Foi o que me aconteceu. Aconteceu-me com muitos poemas, a quem eu, confidencio-vos, interiormente fazia o favor de dizer, uma vez que tinham sido uma sugestão e eu tinha aberto essa porta, mas no entanto depois ganhava um canto no meu coração e eu dizia, eu percebo porque é que este poema existe. E não são assim todos os encontros. Nós não contamos, vêm ter connosco e acontece alguma coisa de mágico. Nós não conseguimos prever o dia seguinte, não conseguimos prever, é o que vos posso dizer, não conseguimos prever os 100 dias seguintes, muito menos um ano. Digo-vos isso com toda a propriedade. Hoje eu olho para trás e tantas voltas que isto levou, tantas voltas, tantas escolhas diferentes. Eu que pensava que ia fazer um determinado tipo de poemas e de poetas, e andei, não digo por todo lado, mas andei por muito lado. E também em muito lado se falou deste projeto, muito lado que eu também não conseguia prever e que me deixou muito surpreendido. Em espaços, em relações onde a poesia nunca entraria, se nós fôssemos a pensar nisso, mas entra. Não sei. Entra pela porta humana, que é cada um de nós, entra porque nos conhecemos. Não sei. E outros lados a poesia não entrou. Ou esta poesia. Claro que fico a pensar nisso. Claro que isto é uma maratona. Uma maratona que pode ser de pequenos passos, como todas as maratonas. Cada passo é um episódio. Cada episódio demora 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos. Este vai ser especialmente grande, porque não paro de falar, mas são 100 dias. 100 dias. 100 dias. 100 dias sem parar. Às vezes apetece parar. Às vezes apetece, amanhã não vou fazer nenhum poema, hoje não vou estar a gravar, não vou estar com os livros. Às vezes apetece. Outras vezes dá-me louca e penso, eu vou fazer toda a poesia completa de não sei quem, vou fazer um audiobook deste romance, vou fazer Guerra e Paz, tudo em audiobook. E a ideia apaixona-me e renovo as energias. Outras vezes há alguém que me manda uma mensagem, outras vezes há uma conversa que vai cair nisto. E os dias renovam-se e o sol nasce outra vez e o mundo volta a dar uma volta. Mais um dia, mais um poema. Não sei como é que serão os próximos
265 dias, os 265 poemas, mas nesta maratona não estou sozinho, pois não. Obrigado.